canal de cortes dos maiores podcasts do Brasil, Good Cortes. O rei é aquele que vai ser o falso profeta, né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo, ele só vai... Não é o anticristo. Tá. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo, aí sim, começa a peste. É? Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente está vivendo ou vai vir uma... Não, vem muito pior. Ah, é? Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. Porque, olha, o nível de letalidade, se você pegar em percentual estatístico, friamente falando, né, estatisticamente em percentual, né, não são tantas pessoas que morrem. Morte sempre é trágica. Mas parece que está aumentando, né? Que isso pode ser a peste porque está aumentando a letalidade. Está aumentando, mas não chega nem perto de uma gripe espanhola, nem perto de uma peste negra. Não, do ebola e tal, eu sei. Então... Mas a facilidade de transmissão é muito grande, né? Porque já mutou, né? Já mutou, já teve Então variações. essa peste seria uma pior do que a gente está vivendo. Muito pior. Guerra, seria guerra mesmo? Vamos começar a ter guerras, rumores de guerras, a Bíblia fala sobre isso. Então temos 3 cavaleiros, e o 4º cavaleiro? É a morte? É sobre o cavalo pálido, né? Na verdade, o cavalo negro, né, que vai finalizar tudo, né, que é a morte mesmo, né, mas tem 1000 coisas que estão acontecendo no nosso redor. Eu sempre procuro orientar os meus seguidores a ir passo a passo, a viver um momento, senão as pessoas sofrem por antecipação. Exatamente, eu já estou preocupado aqui. Cara. Não sofre por antecipação, tem que ir com calma. Né? É isso que está dito para esse momento. Os sinais se emolduram ao nosso redor e nos dão essa indicação. Então eu tenho que tomar uma posição diante disso. O que eu faço? Eu procuro ter mais intimidade com Deus. Eu procuro dar mais valor às pequenas coisas. Sabe que fizeram uma experiência? Foi uma enfermeira até que escreveu um livro, né, de pessoas, pacientes terminais. O cara está morrendo. O que esse cara que está morrendo ele fala? Puxa, se arrepende. Eu tinha que ganhar mais 1 milhão. Eu precisava ter ido para Paris. Eu não visitei a Disneylândia. Não tem isso. Não. Né? Não tem. Eu devia ter passado mais tempo com a minha esposa, devia ter um abraçado filho, mais meu filho, ter um filho, passado mais tempo com os amigos. Então, essa a pegada, isso é a vida. Né? Tem até uma alegoria que eu acho interessante. Siddhartha Gautama, ele se transformou no Buda, né? Então, tinha esqueci o nome da casta, mas é uma casta sacerdotal, Brahmini. Um Brahmini chegou, ele queria fazer uma pegadinha para Buda. Então ele falou assim, você é um homem ou você é Deus? Se ele falasse que ele é um homem, ninguém vai seguir a doutrina dele, né? A doutrina dos 7 caminhos, o budismo, aquela coisa toda, né? Se ele dissesse que ele é Deus, poxa vida, a maior parte dos deuses indianos são zoomórficos, então ele não poderia ser Deus também. Então ele deu uma resposta, isso está na literatura, na biografia, que eu achei muito inteligente. Ele falou, não, eu sou simplesmente alguém que despertou enquanto todos dormem, né? Então é mais ou menos isso. Né? É a gente despertar para essa realidade, o que é vida de verdade. Né? É a Matrix também, o filme da Matrix. É o Neo que desperta e entende que esse mundo, na verdade, é uma ilusão e tal. Sim, é você sair da membrana, que você estava falando antes, né? Sair dessa membrana aí. E as entidades diabólicas, eles trabalham unidos. Por isso que eles dividem a igreja. Hoje a igreja está muito dividida. Mas sempre foi assim, né? A igreja dividida. Nunca Pois foi uma coisa... Não, na igreja primitiva, se voltar lá no calendário, a igreja primitiva ela foi forte até o ano 300 depois de Cristo, foi forte, unida para valer. Aí entrou Constantino, em 313 ele lança o Edito de Milão, em 325 ele estabelece o Concílio de Nicéia na Turquia, e ele então começa a deformar os valores. Aí nasceram santos, né? Relíquias, mártires, né? Aí contaminou os valores. Mas até o ano 300, né, depois de Cristo, a igreja era muito unida. A igreja primitiva era extremamente unida. Se reuniam nas casas, não tinha templo, eram nas casas, né? Paulo, da prisão, ele dava orientação, dava exortação, dava direção. Né? Hoje eu tenho ovelhas também. Tudo virtual. Eu, da minha casa, eu consigo dar orientação, exortação. Todo mundo tem meu telefone, tem acesso direto a mim. Então não tem aquela coisa, você não tem acesso ao pastor, tem acesso a todo mundo. Conheço todas as minhas ovelhas, sei o nome, sei a luta, sei a dificuldade. Né? Então é um grupo pequeno. Eu poderia ter 30 mil ovelhas, mas eu prefiro ter 200 e cuidar bem dessas 200, né? E acho que se cada um fizesse um pouco assim, de cuidar do rebanho, o rebanho está muito machucado, o rebanho está ferido, né?
está sangrando, então precisa realmente cuidar deles, né? E fortalecer a fé, porque fortalecendo a fé você não precisa ter medo dessas coisas. A luz afugenta o medo, né? Essa paz que transcende o entendimento, ela afugenta o medo. E os demônios, eles trabalham em parceria. Então eles sabem que se a gente ficar junto, unido como igreja, né? Mesmo tendo diferenças, né? Até você falou, e vem um convidado aqui, a gente tem algumas diferenças, mas ó, meus dedos da mão são todos diferentes, eu fecho, formo um punho forte. Então, essas diferenças são pequenas, sabe? A nossa igualdade em Cristo tem que ser maior, né? O nosso amor tem que ser maior. Quer ver um exemplo de entidade que trabalha junto? No Antigo Egito havia uma entidade Ra, né? E tinha uma entidade Amon. Aí essas entidades se uniram e viraram um tal de Amon-Ra. Ele era o príncipe de Tebas, nasceu na quinta dinastia. Não confundir com Mun-Ra do Thundercats, né? Isso, Mun-Ra. Eu lembro, eu assisti. Espíritos no mundo me transformem nessa forma. Como que é? Decadente de Mun-Ra. Eu lembro do Mun-Ra. Não é da sua época, né? Fantomas. Não, mas eu nunca gostei muito de... Não, eu gostava do Fantomas. Fantomas eu gostava pra caramba também. Muito mais. Mas o Mun-Ra era do Thundercats. Era o Thundercats. Era uma forma que... Sim, formas, sim. Thunder. Pô, então foi baseado nisso, né? Pois é. Amon, como que é? Amon e Ra. É isso daí. Amon-Ra. Né? E ele foi tão importante que ele surgiu na quinta dinastia, na 18ª, ele tem hieróglifos dele numa tumba de um faraó chamado Tutmés III lá, enchendo a bola do cara. Falou, eu te dou poder, estabilidade, meu nome de Ra e tal. Então eles trabalham unidos. Por isso que eles querem dividir, porque eles sabem que caso dividido não prevalece. Então tem um monte de divisão na igreja. Mas Lúcifer mesmo, ele trabalha, ou ele tem uma porrada de gente que trabalha? Por exemplo, você falou de poderes territoriais, que estava vindo para um anjo para ajudar Daniel, né? Isso, Daniel. E ele teve que combater um príncipe da Pérsia. Existe príncipes, como se fosse... O mundo é como se fosse um grande reino. Existem príncipes, existem... Porque falam, né? Que tem principados e tal. Existe alguém controlando o Brasil, alguém controlando o México, os Estados Unidos, ou é uma coisa mais ampla? Como que, não, tem os espíritos territoriais. Tem espíritos territoriais. Quem que decide isso? Existe um grande general que decide você vai para lá? Isso, uma espécie de um grande general. Ah, é? Exato. É uma hierarquia? É uma hierarquia. Quando você fala principado, potestades, hostes da maldade, qual que é hierarquia, né? Os principados são os mais poderosos, tá, né? Agora, quer ver que nem anjo também tem hierarquia. Tem anjo, arcanjo, querubim, serafim. Exatamente. Tem hierarquia também. E tanto espelha pros demônios também. Sim, tanto é que quando o arcanjo Miguel ele encontra com Lúcifer e ele está disputando o corpo de Moisés, você se lembra dessa história? Não. Né? Como que é a Eles estão disputando o corpo de Moisés. Então, assim, se Moisés ele fosse enterrado, ia virar um local de peregrinação. Sim. Então, o corpo dele foi transladado para o céu. Só que nesse interim, Lúcifer ele quis tomar posse do corpo, ele quis o corpo, né? E houve uma contenda com o arcanjo Miguel. E o Miguel não repreende Satanás. Ele fala que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque na mesma patente. Lúcifer é um querubim, né? E o outro é um arcanjo. Arcanjo não luta com o querubim? O querubim é mais poderoso, é uma hierarquia. O arcanjo não está acima do querubim? Não, quer ver um exemplo? É incontestável. Deus ele manda guardar o caminho para a árvore da vida. Tá. Era uma coisa muito preciosa a árvore da vida. Ninguém pode chegar perto. Quem ele põe? Querubins com espadas de fogo ali. Querubim. Né? Verdade. É a mesma patente de Satanás, querubim ungido. Né? Então, é o cara mais sim, poderoso. Os querubins são os mais poderosos. Então ele colocou querubins ali, não colocou arcanjo, não colocou serafins. Mas por que Miguel que venceu? E como que Miguel venceu Lúcifer, se ele é uma patente menor? Porque ele capitaneou um exército. Ah, tá. Sim, ele tem um exército a seu favor. Ele sozinho o Senhor te repreenda. Mas ele tem um exército a seu favor. E a batalha espiritual, se você gosta do lance, né? Vou te contar um exemplo clássico da Bíblia de batalha espiritual. Né? A geração de Moisés pereceu no deserto porque murmuravam, eram reclamões. Né? Nada estava bom. Aí a geração... Verdade. Né? Nada, era o hard, né? Nada estava contente, pois caramba. Os caras eram escravos lá no Egito. Burrado, né, meu? Escravos, cara. A gente devia ter ficado lá. Eu falei pra você. Pois é, a saudade do melão. É.
Pois é. Aí eles estão dando rolê no deserto, tal, aquela geração morre, vem a geração de Josué. Mas também Moisés estava perdidaço lá também no deserto. Moisés não aguentava mais. Sabe que foi por isso? Sabe, Deus ele deu uma graça para Moisés, eu tenho certeza que foi isso, porque eu me vejo no lugar de Moisés. Moisés estava de saco cheio daquele povo. Os povos reclamando. Então ele viu a terra prometida, ele chegou a ver, mas ele não entrou. Deus então mostrou, olha, essa aqui é a terra. Pode ficar tranquila que Josué vai entrar, tal. Então, ora, fecha teus olhos. Fechou. E quando Moisés abriu, ele está no céu, ele está na Jerusalém Celestial. Pô, é aqui que você vai ficar. Pronto, acabou aquele povo chato, meu. Ficaram lá, né? Então, acho que foi um presente para Moisés, né? Foi um presente. Aí Josué, ele está indo para conquistar Jericó. Só que ele vem de uma geração, ele é filho de uma geração murmurador. Aí a gente vai entrar na maldição hereditária. Êxodo capítulo 20, verso 5. Existe isso mesmo? Pois é. Eu pagar pelos pecados do meu pai, pois do meu avô? Eu vou te explicar isso. Então, tá lá. Visita a iniquidade dos pais, dos filhos até terceira e quarta geração. Então, Josué tá na linha de frente. Ele estava em qual geração? Na segunda geração? Ele já era a primeira, né? Era a primeira geração? Primeira, sim. Nasceu no deserto. Tanto é que ele vai ter que circuncidar aquele povo que não teve. Então, ele vai para a conquista. E Deus fala com ele, olha, não tenha medo, eu sou contigo e tal. Aí, o que o Josué vai fazer? Tudo certinho, ele segue a cartilha. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor vai fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Então, ele pede a santificação. Não adianta você ir para a batalha sem santificação. O diabo vai te rechaçar. Senão, ele vai te ver um monte de buraco em você, um monte de brecha em você, ele vai atacar. Aí, depois que ele busca a santificação, você inverte o dígito, né? Josué 3:5, Josué 5:3. Aí ele vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto. Não nasceram no Egito e saíram circuncidados. Eles nasceram, então não tinham circuncidados. E era importante a circuncisão porque fazia parte da aliança. Então eles se alinharam com os valores de Deus. Depois que ele se alinha, Josué capítulo 5 ainda, aparece um anjo para ele. No momento ele não entende que é um anjo. Ele fala, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos, né? Na boa, é uma pergunta idiota, porque se fosse do inimigo, tomava uma espadada já e ficava esperto, né? Mas ele perguntou, é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala, não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Ele é um príncipe, né? E ele está com espada desembainhada na mão, ou seja, ele está pronto para a guerra. Se o príncipe do exército está lá, o exército está junto dele, ele não está sozinho. Josué, nesse momento, conquistou algo que a gente chama de autoridade espiritual. O mundo espiritual se mobiliza a favor de Josué. Só que tem a legalidade. Essa geração é filho de uma geração murmurador. Eles vão murmurar. Então, o que o Josué faz? Josué 6:10. Vocês não vão falar nada. Não sai a palavra alguma de sua boca até o dia que vos diga gritai. Aí você grita. Ou seja, se ele não falasse isso, para todo mundo ficar mudo, ia começar a reclamar, porque são filhos e murmuradores. É o pecado hereditário. Você imita o pai, o filho imita o pai. O pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, sim. o filho do filho. O pai é mentiroso, o filho é mentiroso, né? E acontece isso muito, né? Acontece, é o pecado hereditário. Aí, imagina só, primeira volta, segunda volta, na terceira ia começar a murmuração. Pô, tá doendo minha joanete, é que você não viu como é que tá meu dedo encravado. Começaram a reclamar, mas não reclamaram. E aí trouxe vitória. Aí ele transformou aquilo que era maldição em bênção. Detalhe, que a gente se pauta em Êxodo, né, capítulo 20, verso 5. Visita a iniquidade nos pais, dos filhos até terceira e quarta geração. O texto continua. Mas eu também visito até 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade. Ah, tá. Ele continua. 1000 gerações que fazem a minha vontade. Então vamos pensar que 4, é 3 a 4, vamos pensar 4 é a vontade de Deus de te amaldiçoar. Né? E Por que 1000... que Deus amaldiçoa alguém? Pois é, você vai entender agora. Ah, tá. Então, vamos supor que 4 fosse a vontade de Deus de amaldiçoar. Tá. E 1000 a vontade de Deus de te abençoar. Né? Se você transformar isso aqui em matemática, Deus ele quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. Não é nem 0,5%. E você retém 0,4%. Porque dá dinheiro. A indústria, existe uma máfia gospel que ganha muito através da maldição hereditária. Ah, é? Ganha, porque dão cursos de maldição hereditária, cobram por ministrações, né? Ganham dinheiro com isso, fazem congressos, por isso ganham dinheiro. Né? Então é uma máquina para ganhar dinheiro. Porque se Deus ele quer te abençoar,
99,6. E aí, se você pegar um texto de Ezequiel 18, a partir do verso 18, está escrito que o pai não levará a maldição do filho e nem o filho levará a maldição do pai. Ué, mas são então textos escrito. que são um contra o outro, né? Eles são antagônicos. Parece antagônico, né? Não são? Parece antagônico. Mas esse 0,4% de maldição são para aqueles que herdam o pecado, que continuam o mesmo erro. Né? Então eu visito a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração. Se você for iníquo também, se você continuar com a iniquidade, se você perpetuar aquilo, seu pai mentia, você mente. Seu pai murmurava, você murmura. Se você interrompe, isso não acontece. É o que está em Ezequiel 18, de 18 a 22. Né? O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A maldição do justo cairá sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Né? Então, é muito claro isso. Deuteronômio também fala isso. Porque senão é uma coisa injusta, né? Eu pagar por por um pecado do meu pai ou do meu avô, coisa que eu nem tive controle sobre isso. Pois mas Deus não é injusto. Então, mas nesse mundo espiritual não é usado isso contra você? Seu pai fez isso, seu avô fez isso, então você está pagando isso. Se você comprar essa ideia da maldição hereditária... Porque se vende essa ideia. Lembra que a Bíblia diz que iam espalhar no nosso meio doutrina de demônios, né, e fariam sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos? Texto fora de contexto é doutrina de demônio. O diabo, ele não precisa mentir. Se você duvidar da verdade, ele já ganhou. Entendi. Né? Então ele deforma os valores. Então, desculpa. Não, eu ia só concluir Pode concluir. Tá? Deuteronômio 30, de 15 a 20, está muito claro. Deus está falando, eu coloco diante de ti a vida e o mal, a bênção e a maldição. Tá. Você escolhe. A escolha é sua. Né? Então, o seu livre-arbítrio vai escolher aquilo ali. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Você que escolhe. Mas e como explicar uma geração copiando a geração anterior? Por exemplo, o pai tem problema de bebida, o filho tem problema de bebida, aí a outra geração, o filho desse filho tem problema de bebida. É só uma coincidência ou é o tipo de uma maldição que é passada de pai para filho? Não vejo maldição. Tem uma predisposição genética, tem um patrimônio genético que vai favorecer e tem a imitação. O filho imita o pai, imita. O pai é um modelo, uma referência. O pai mente, o filho vai mentir. Se o pai é mulherengo, né, o filho tem uma tendência de ser mulherengo, né? Então ele vai imitar. O pai é uma referência para ele. E aí vai perpetuando, vai passando de geração para geração aquilo. Até alguém que quebra essa corrente, né? E quebrar a corrente é uma decisão? Ou a pessoa ela já tem essa predisposição a quebrar essa corrente, ela só precisa... É uma decisão. Quer ver um exemplo? Vamos supor que no exército, ou na faculdade, eles vão passar o trote no calouro e tal, e aí o cara penou com aquilo. Aí no ano seguinte, em vez dessa turma que ficou represando o ano inteiro com raiva, né, puxa, o que eu fui, eu vou me vingar, vou fazer no outro, ele faz diferente. Ele recebe os calouros, sei lá, com flores nas mãos, com abraços, sejam bem-vindos. Ele quebrou a corrente. Aquela geração que foi bem acolhida vai acolher o outro, vai acolher o outro e assim por diante. Entendi. É uma corrente do bem. Entendi. Mas agora sim eu queria entender essa sua experiência natal da Irmandade, porque a gente deu esse contexto todo do que está acontecendo, desses sinais que vem acontecendo, dos cavaleiros e tal. E eu queria entender da onde vem essa Irmandade, do quão ela é antiga, como você se inseriu nela e o que ela, mesmo você de fora, o que você imagina que é o plano dela, que é o calendário do ano que vem, né? O calendário 2023. O que é essa Irmandade? Ela está relacionada ao quê? Lá atrás, nos primeiros tempos, antes de Cristo, de onde vem essa Irmandade? Assim como a revelação cristã ela é progressiva, né? Lá no Velho Testamento tinha que fazer o sacrifício, tinha que fazer o holocausto, né? No Novo Testamento não precisa, porque Jesus já se deu em sacrifício por nós. Ele é o Cordeiro. É o Cordeiro. Então, tudo aquilo foi para a gente compreender o Novo Testamento, né? Foi um processo para a gente compreender esse Novo Testamento. Desde da Páscoa judaica, desde o momento que Moisés atravessa o mar, a libertação, Jesus vem na Páscoa, ele é o libertador. Tudo isso veio para a gente entender Jesus. Eles jogavam sangue, aspergiam sangue nas portas, né, nos umbrais,
tipificava o sangue de Cristo que nos protege, coisa e tal, né? Inclusive o óleo da unção, que eu fiquei de te dar, esqueci, Ah, tá. né? Deixar aqui do teu lado. É feito com a arte do perfumista, né? De acordo com a receita de Êxodo. Os tabernáculos, utensílios e tudo mais. Então, normalmente isso daqui, você não pode fazer de uma regra, né? Mas a unção quebra o jugo. Muitas vezes eu coloquei óleo na minha mão, né? E quando dava a mão para alguém que estava endemoniado, o demônio se manifestava. Só que nem sempre acontecia isso, né? Uma vez o demônio me enganou. Ah, é? Aí eu passei um aperto. Como assim? Bom, passa, né? Faz parte da experiência, tentativa e erro, né? É. Então, sempre... Dá tempo de contar? Claro. Então beleza. Não temos tempo. Temos... Tá liberado. Tá com sono já? Então vamos Não. ficar aqui. Até, né? Então beleza. Depois eu vou voltar pro lance da Irmandade. Tá bom. Não deixa eu esquecer o fio. Eu fui chamado para fazer uma libertação de uma jovem adolescente, tinha uns 14, 15 anos. Libertação seria um exorcismo? Um exorcismo, isso. Tá. Um exorcismo, melhor dizendo. Né? E os pais insistiram muito comigo, né? Mandaram e-mail, tudo, estavam... E aí eu orei, falei com Deus, falei, tá, Senhor, vou, não vou? Porque às vezes eu ia e não era demônio, sabe? É outra coisa. A pessoa fingia para chamar atenção, né? Então, você vê que não é demônio. Mas aquele dia eu senti de Deus que o negócio era um demônio mesmo, né? Então eu fiz um jejum e tal. Chamei mais 4 intercessores para ir comigo, aqueles que eu não queria ir sozinho, né? Aqueles 4 não puderam ir, né? E eu convidei outros 4, né? E eles também não puderam ir. Aí outros 4 se apresentaram, né? Você vê o negócio, a batalha já estava aí, né? Já estava acontecendo antes de você já chegar estava lá. aí. Aí os 4 que se apresentaram, eu conhecia a vida deles. Eles estavam com a vida toda estrumbicada, sabe? Né? Eu falei, cara, não dá, tua vida não tá muito reta, você tá lutando aí, tá se acertando, né? Não, mas nós vamos, Deus usa assim mesmo, Deus não usa instrumento pior, sujo. né? Que nem o médico fazer uma cirurgia, ele não pega um bisturi contaminado, ele tem que usar uma coisa que tá purificada, né? Porque senão, através deles, eles podiam te o demônio poderia te atacar, né? Sim. Aí ficava complicado, né? Então, no final das contas, eu orei junto com eles, né? E eu senti de Deus, ok, Deus permitiu que eles fossem para dar uma lição neles, né? Para que eles aprendessem algo, para que eles vissem uma possessão demoníaca verdadeira. Porque a gente não vê, olha, eu em 22 anos de ministério, eu só vi 5 vezes possessão demoníaca. Só? De verdade, só. Meu Deus! Porque você vê na televisão... É todo dia. Todo dia. Mas você reparou como é que o demônio fala? É sempre o mesmo sotaque, tudo errado. Nós não vai sair dela, vai fazer bater a cabeça, cair da bicicleta, Eu sou o demônio, aquela voz. Pois é, então não é demônio, né? Não é. Pessoa ensaiando ali, mal ensaiado ainda, Total. né? Aí, beleza. Quando eu cheguei na casa, eu fiz o velho truque, né? Ungi minha mão com óleo, né? Dei a mão pra menina, não aconteceu nada, né? Eu falei, que estranho, né? Normalmente aconteceria. Normalmente aconteceria, mas não aconteceu nada, né? Aí, tudo bem, começamos a conversar, né, com o pessoal e não aconteceu nada. Aí foi chegando à noite, tomamos um chá, conversamos de trivialidades. Quando chegou a noite, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, não era horário de verão, então 7 horas estava escuro. E aí, de repente, a gente tá para ir embora, a menina começa a se contorcer, ela ficou numa posição que, pelas leis da física, né, desafiava a lei da física. Pode ser específico? Ela se contorceu e ela ficou uma bem... quebra de... ela ficou torta, bem torta para trás, assim, com as mãos torcidas, assim, e não caía. Ou era uma excelente contorcionista, né? Aí, e falando uma voz um pouco diferente, né? Uma voz mais grave, falando assim, eu vou matar todos vocês. Eu já tava na rua Pois com o meu celular ligando pra minha mulher, pega todas as coisas, a gente vai mais longe possível. Pois é. Fala a verdade, mandíbula. Né? A mulher se contorcendo e falando com a voz. Isso aí eu já tô com 5 quarteirão de Eu distância. também, já. cara. Pô. Mas eu não podia Mas não, deixar você a não menina pode, lá, você é o não cara- posso. Pois e meu nome eu zelava, Exatamente. né? E o nome eu zelava, né? Isso na porta. Você tava na porta pra sair já? Não, eu tava me despedindo, Ah. né? Não tava nem perto da porta, não dava nem para correr. Então, e você observa sinais, pupila completamente dilatada, né? Tem músculos faciais que a gente não tem controle, repuxou os músculos faciais, mudou o semblante daquela menina, olhava fundo, dentro dos olhos mesmo, e falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui. E de repente começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz.
Lembra aquela época que rolou uns apagões na Sim, cidade? claro, Foi essa claro. época aí. Ah, tá. Rolou um apagão no bairro da Liberdade. Não é que acabou a luz, apagou, breu. Quando você vai orar para expulsar um demônio, fazer um exorcismo, vamos chamamos assim, olhos abertos, porque o bicho vai te atacar. Ah, Só é? olho aberto, não fecha o olho não, que é vacilo, Caramba. né? Fica com o olho aberto. Né? Mas naquele momento, olho aberto ou fechado não fazia diferença, estava tudo escuro, né? É. Aí eu falei para os intercessores, bom, essa é a deixa, né? Momento de vocês intercederem. E silêncio, né? E o demônio falando, eu vou matar. Interceder o quê? Interceder, orar. Ah, orar, tá. Ora, intercede, ora aí, né? E nada, silêncio por parte deles, né? Silêncio absoluto. E o pai e a mãe desesperados, ai Senhor, né? Salva minha filha, liberta minha filha. E escutava, né? Vou matar todos vocês. Então, meu instinto de preservação, eu sou mestre em Kung Fu, né? Então, eu falei, eu preciso me proteger. Então, eu encostei numa parede, falei, bom, por trás ele não vem. Porque a sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta, falar no meu ouvido, vou te peguei, né? E grudei na parede e fiquei ali, né? Senhor, No escuro. Né? No escuro total, Senhor, me protege, me guarda. Começaram a voar algumas coisas perto de mim. Eu não sei se ela estava jogando ou era tipo poltergeist que estava voando. Eu não vi. Né? Mas bati parecia uma panela, pem aqui, pem ali, né? Aí eu reuni toda a minha fé nesse momento e falei, Senhor, me protege, me guarda, a situação está estreita, olha, eu invoco a tua palavra que 1000 panelas caiam de um lado, 10.000 do outro. Mas você falando em voz alta ou... Falando em voz alta. Oração é em voz alta, orar, falar. Ah, é? Jesus falou, Deus disse, houve luz, então oração muda assim, não tem tanto poder. Você fala, verbaliza. Jesus subiu no monte para orar. E ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Por que então, que a oratória. Você falar, a oração ser silenciosa, ela tem menos poder? Não que tem menos poder, mas o demônio não tem a capacidade de ler o seu pensamento. Né? Na verdade, então é bom para ele escutar. Para ele escutar, porque a palavra diz que a espada do Espírito que nós temos é a palavra. Então eu tenho que verbalizar a palavra não falada não é palavra, né? Então eu verbalizo, né? Me protege, me guarda, tal. E de repente acenderam umas lanternas ali na casa, a menina estava caída no chão, né? Meia mole, cheguei perto dela com um certo receio, né? Tipo assim, você cutuca com um pau primeiro, né? A distância, mas ela estava normal, não estava mais possessa, chorou. E aí eu fiquei sabendo que ela fez aquela brincadeira da tábua Ouija. Sei. Né? E ela passou um pouco dos limites ali, aí a gente orou por ela, tudo, e foi de boa. Por isso que eu falei que eu não vou fazer esse negócio, já te falei.